Então, nossos projetos são missões para o interior de São Paulo, como nós mencionamos no vídeo, e focando nos arredores aqui de Jundiaí, que tem muitas cidades circunvizinhas, né? Então, missões para o interior de São Paulo. Pode passar. Então, a nossa família, vocês já conhecem bastante, né? Então, não preciso falar. Então, aqui o nosso campo missionário, a gente vai pegando ali o mapa, né? O Brasil. Você pega um pedacinho do Brasil ali, é São Paulo. Um pedacinho ali de São Paulo é uma macrometrópole. E aí depois você vai dividindo elas em pedaços. Aí do lado ali tem a região metropolitana de Campinas, que está ali acima. E aí você puxa uma setinha ali, onde está aquela setinha vermelha, é a região metropolitana de Jundiaí. Que tem Jundiaí e englobam algumas cidades também em volta. E pode passar, que nós vamos mencionar. Então, essa é a região, não é bem considerada a macrometrópole de Jundiaí, porque a macrometrópole de Jundiaí são só 7 municípios, que é Cabriúva, Campo Limpo, Itupeva, Jarinu, Louveira, a própria Jundiaí, né, e Várzea Paulista. São os 7 municípios da região metropolitana de Jundiaí. Eu coloquei ali algumas cidades também que estão bem próximas. Então você pega ali, tem Itu, que não faz parte da macrometrópole de Jundiaí, tem outras cidades ali também, Vinhedo, que também não faz parte dessa macrometrópole, mas está bem próximo de Jundiaí. E aqui a população de cada uma dessas cidades. Então você vê, Cabriúva tem 50 mil habitantes, isso em 2020, que a gente pegou os dados, né? Cajamar, 77 mil, Campo Limpo, 85 mil, e assim vai até que Jundiaí é a mais habitada, nunca chega nos 500 mil, né? Tá? 423 mil habitantes e a área de cada uma dessas cidades, né? Pode passar? Aí nós fazemos uma comparação também, né? Pegamos, de acordo com o último censo do IBGE, em 2010, quantas pessoas se dizem batistas. São aqueles que o censo vai lá, mas você é o quê? Ah, eu sou católico, sou evangélico. E algumas vezes eles perguntam, evangélico qual? Ah, sou batista. Então, esses que dizem sou batista, que a gente sabe que não é exatamente um batista, inclusive o Giovanni mencionou um que se diz batista, não sabe nada da salvação, e tem muitos batistas, por exemplo, você pega ele Jundiaí, ó, 5.260 batistas. Eu não sei onde estão esses 5 mil batistas, gente. Não tem tudo isso de batista, não. Mas é bem provável que é por conta da Igreja Casa de Deus, que era a antiga primeira Igreja Batista de Jundiaí. Infelizmente, uma igreja histórica, com uma história tão bonita, mas que se perdeu e hoje não é mais uma boa igreja. Mas muitos devem vir de lá, desses 5 mil batistas. E tem outras igrejas que têm o nome batista, mas não é uma igreja com doutrinas batistas. Então, aquele já vê na placa, aqui deve ter uns batistas, já deduziu só. Não, mas eu para dizer que nunca, acho que a Vanessa, esse ano ela respondeu o censo, mas eu nunca tinha respondido o censo do IBGE, nunca me perguntaram nada, eles acho que chutaram ali. Então você vê, ó, e aí eu coloquei ali, quantas igrejas batistas independentes, isso que nós sabemos, tá? Porque como é independente é difícil saber onde tem uma boa igreja. Então, ó, eu sei que tem, a gente procurando, a gente viu que tinha uma em Indaiatuba, mas não sei exatamente se é muito boa. Aí uma em Itatiba e tem 3 em Jundiaí, considerando as nossas 2 e mais a do Medeiros, né? Que eu não sei exatamente também a doutrina ali, mas consideraria uma igreja batista independente. Então, 5 igrejas. Tem um grupo chamado Independentes. Sim, nessa exato. Região aqui, que não é uma outra coisa, né? Realmente. Ser chamado de independente é complicado, porque o independente está nos extremos. Ou é independente nós, ou é um independente que é tão ruim que foi expulso da convenção. Ele se torna independente também. Mas aí fica nos extremos. Também, e tem os que se chamam independentes. E também, se a gente for ver teoricamente, Jundiaí seria regular essa igreja, que é batista regular, né? Mas é mais ou menos, né? Não vou entrar em detalhes da doutrina. É um fundamentalista. E as outras regiões a gente não consegue encontrar nenhuma igreja com boa doutrina. E aí, por conta disso, que o nosso projeto é para o interior de São Paulo, né? Então, pode passar? Então, a conclusão, é um campo com muita necessidade de receber o Evangelho. É uma conclusão que a gente pode chegar só de observar quantas pessoas tem, quantas boas igrejas e quantos se dizem que são batistas e nem são. Não estou falando que só batista salva, tem pessoas salvas em outras doutrinas. Mas, às vezes, é salvo, mas está numa igreja fraca. E, para crescer, você tem que estar numa boa igreja, com boa doutrina. Então, pode passar? Aqui eu mostro um pouco da nossa equipe de plantadores de igreja para o interior de São Paulo. Futuramente a gente vai com certeza atualizar essa foto e vai ter mais pessoas, se Deus quiser, mais pessoas nesse grupo. Nossos alvos, implantar novas igrejas, a começar por Jundiaí e expandir para as cidades vizinhas. Produzir bons materiais, isso é algo
bem da nossa igreja há muitos anos já, de produzir materiais para muitos tipos de estudos, né? Anos atrás, 10 anos atrás agora, a gente começou a fazer o podcast, tem 10 anos já. E tem outras coisas que a gente coloca no site, e tantas coisas que a gente produz de material aqui, graças a Deus. Então, produzir bons materiais que as igrejas precisam. Eu tenho conversado com alguns pastores, por exemplo, de Moçambique. Eles não têm nada lá, nada, nenhum estudo. Eles ouvem os estudos nossos em português, que para eles deve ser um sotaque horrível. Eu acho o sotaque deles horrível, mas eles devem achar o nosso horrível, mas eles ouvem. Eles ficam lá ouvindo. Outro dia eu conversei com o pastor Gilá, ele estava ouvindo música da balança com o pastor Tim lá. Não sei se ele estava entendendo, mas estava ouvindo. Estou brincando, ele entende sim. Mas, graças a Deus, serve para outros países que têm fala portuguesa. São 11 países que falam português, além do Brasil, né? Então, é bastante gente. E formar líderes, né? Esse é um alvo nosso também, de os locais onde a gente for começar igrejas, formar uma liderança ali para tomar conta do local e poder ir para outros lugares, né? Então, esse é o nosso objetivo principal. Estratégias que nós temos usado, se Deus der algumas outras estratégias, nós vamos atualizar também. Por enquanto, as transmissões de cultos online, que a gente utiliza para pessoas que assistem. Onde que tem uma igreja como a sua em tal lugar? Isso pode ser uma estratégia para a gente. Poderia começar um ministério dessa forma. Eu soube de pastores que me contaram que pessoas, até falando de Moçambique de novo, começaram a assistir os cultos deles lá e eles sentiram que a gente poderia começar alguma coisa em Moçambique que já tem 30, 40 pessoas assistindo, se reuniam na casa e assistiam o culto online. Então o culto online ele chega no mundo inteiro. A gente não tem noção disso, mas está para o mundo todo assistir em português. Tantas pessoas que não têm uma boa igreja perto. Estudo bíblico nas casas, que a gente tem feito já mais de um ano, né? Graças a Deus por isso. Já temos tido frutos, pessoas salvas desses estudos bíblicos nas casas. O evangelismo que a gente tem feito, pesquisas religiosas, a disposição de estudos bíblicos que a gente tem feito também. E as classes de Boas Novas, como a missionária Fátima mencionou, e o Roberto, que eles têm feito todo mês lá, todo sábado eles têm feito lá na Almerinda, em outros, já fizeram aqui também, e a ideia é fazer até em outros lugares mais para frente, que a gente for começar alguma coisa. Classe de Boas Novas atrai muitas crianças, é uma grande bênção, e crianças é maravilhoso, gente. Criança é o futuro de qualquer igreja, eles trazem os pais começam a frequentar, criança é um alvo maravilhoso mesmo. E ali um versículo, né? Faze-te ao mar. Porque o pastor Tim chamava isso de pesca em alto mar, né? Então a gente colocou esse versículo. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar, né? Lucas 5:4. Pode passar? Então, aí semeeis testemunhas tanto de Jerusalém, né? Então aqui o nosso trabalho na igreja aqui também, né? Nossa igreja, que a nossa Jerusalém é aqui. A gente não está aqui exatamente, mas aqui é a nossa Jerusalém, sempre vai ser. Então, como em toda a Judéia e Samaria, o trabalho que nós temos feito ali na Almerinda, Deus tem dado frutos ali. Entrega de Bíblia dos estudos no bairro, a gente tem feito isso também. Uma vez por mês a gente faz com toda a igreja, é um trabalho bem interessante. Estudo bíblico e pizza, essa é uma parte maravilhosa do ministério. Essa é uma parte muito boa. Classe de Boas Novas, crianças com apoio da missionária Fátima, Roberto, tem nos ajudado muito ali também. Tem sido uma grande bênção, aí fotos das classes que a gente tem feito por lá. Levando crianças na Kombi, foi uma grande bênção, o pastor da igreja lá de Knoxville, né, deu essa bênção, a gente conseguiu adquirir a Kombi e tem ajudado muito. Muitas pessoas só vão porque tem a Kombi. Pelo menos 7 pessoas que a gente saiba só vão por causa da Kombi, que moram um pouquinho distante. Então a gente pega de Kombi todo o culto. Reforço escolar, que a gente começou tem alguns meses a fazer ali e tem tido pessoas fiéis também nesse reforço escolar. Temos orado pela família, né? Agora, dia 2 de julho, vamos ter a formatura do reforço escolar, que vamos fazer com as professoras, a missionária Fátima vai lá também com o Roberto, e estamos orando que as famílias venham, que eles possam vir e possam ser salvos, né? Que o objetivo principal é a salvação deles. É importante saber escrever, matemática, mas mais importante ainda é não ir para o inferno. Então, o que eu tenho falado de Moçambique, tem bastante contato com o pessoal lá, envios de Bíblias para Moçambique. Esse é o pastor Alan, que até vai estar lá em Pindamonhangaba daqui a uns 2 meses, né? Ele vai fazer esse trabalho evangelístico aqui também. Mas é o pallet que ele mandou de Bíblias lá para Moçambique. Então foi uma grande ajuda para eles lá. E Bíblia ACF, que é o mais importante. Através do seu contato, né? Sim, eu fiz um contato de um com o outro e linkei um no outro e deu certo de mandar a Bíblia. Pode passar. Pesquisa religiosa no bairro, que a gente tem feito. E aí já é só... aí eu vou chamar a minha assistente. Mas é uma... Pensando? Amém, obrigado. É uma grande bênção, gente. Eu falo para qualquer um, quem quiser casar, case bem, porque é uma grande bênção casar com uma bela esposa. Me ajuda muito. Bom, boa noite.
Eu sou a Vanessa, né? Acho que todo mundo me conhece aqui, não tem nenhum visitante. Bom, eu vou falar sobre a pesquisa religiosa, assim, mais como um feedback para a nossa igreja, né? Isso a gente não, de fato, não tem apresentado nas igrejas, então, estou nervosa um pouco. Mas, assim, uma coisa interessante é a história até do bairro Almerim das Chaves, né? Ele surgiu ali, o Eloy Chaves, Almerim das Chaves, toda aquela região eram fazendas de um morador de Jundiaí que chamava Eloy Chaves, e Almerim das Chaves era a esposa dele. Então, tudo aquilo era dele, e depois, quando eles faleceram, a família era muito rica, eles acham que a gente ouviu a história, doou assim, para o governo e foram criando esses bairros. Então, o bairro Almerim das Chaves é um bairro novo, tem por pouco mais de 20 anos. Lá tem também, mais ou menos, que eu vi, assim, pesquisando, disseram que tem por volta de 7 mil habitantes, 7 mil moradores. Eu achei bastante coisa, não parece um bairro pequeno. Tem mais ou menos tem umas 30 ruas e avenidas lá, nós passamos praticamente por todas. O CLEO, que é a idade que nos interessa das crianças até 12 anos, e depois tem uma escola estadual. Eu creio, pelo que eu pesquisei, dá mais ou menos uns 2 mil alunos, juntando todas essas escolas. Então, é bastante gente que a gente tem convidado para as classes também. Pode mudar. Então, aí são as ruas que nós temos passado na pesquisa. Passamos praticamente em todas, que a gente contou lá seriam 20 ruas, só que não conta essas avenidas aqui, que são 4 avenidas, e acho que falta umas 2 ou 3 ruazinhas ali do final, mas a gente passou praticamente em todas, tocando de casa em casa. Pode ir. E só para efeito de curiosidade, eu pesquisei só pelo Maps, quantas igrejas tem lá no bairro, mais ou menos umas 3 igrejas, somente a nossa, né, Batista. Mas, assim, eu coloquei isso daqui não para desanimar, mas sim para que vocês entendam o que nós vamos falar, o que a gente descobriu com as pesquisas. Pode voltar um? Não. Isso, pode ir um. Aí. Tá. Bom, então, essa eu coloquei uma foto da folhinha que nós levamos, né? Nós temos várias pessoas aqui. Tem, assim, metade da igreja tem ido lá, ajudado, apoiado, participado. Então, essa é a folhinha, são as perguntas que nós utilizamos para a gente sair em equipes, mais ou menos 4 pessoas vão em cada rua, então um casal fica de um lado da rua, o outro casal do outro lado da rua, e vai batendo nas casas mesmo. Quem foi sabe que não é fácil, então, assim, a gente agradece muito o apoio de todos e a ousadia, né? Graças a Deus, nós temos irmãos que são realmente ousados para servir ao Senhor, para batalhar Amém. Na obra do Senhor. E porque não é fácil você bater e conversar, você não sabe, né, quem vai aparecer lá, e fazer essas perguntas, se apresentar. Então, a gente se apresenta, meu nome é tal, somos da Igreja Batista da Amizade, que fica ali na rua tal, e a gente faz as perguntas. E também, todo mundo que atende, a gente deixa o livro de João Romanos, o folhetinho da igreja. Se a gente vê que a pessoa tem mais dúvida, deixa o folhetinho à ponte. Então, tem sido uma grande oportunidade, inclusive o Lucas, né, compartilhou aqui, um testemunho, né, dessas pesquisas. Então, tem sido uma grande oportunidade de levar o evangelho, as pessoas estão ali abertas, respondem a pesquisa e já ouvem. Conseguimos falar de Cristo para muitas pessoas, dar claramente o evangelho para muitas pessoas, e também mostrar que tem uma igreja lá. As casas que não nos atendem, nós deixamos um folhetinho da igreja, e nós tentamos algumas vezes, né, em outras oportunidades, passar nessas casas. Então, tudo isso, todo mundo me passa as folhinhas, daí eu compilei tudo numa planilha. Só para quebrar o gelo, quando eu trabalhava na empresa, sempre trabalhei muito com planilha, né? Eu sempre falei assim, não vejo a hora de sair daqui, eu não quero mais trabalhar com planilha. Aí eu virei missionária e trabalho com planilha. Mas gente, eu estou feliz, porque eu vi que não é o que você faz, mas para quem, né? Eu faço para Deus e como? Com amor. Então, é uma grande bênção, não tem problema com isso. Mas não me peça mais planilha. Mas eu coloco tudo em planilha, então temos esses dados. Aqui, mais ou menos, o quanto a gente fez de pesquisa por mês até agora, né? Então, depende da quantidade de pessoas que vão, e alguns meses, às vezes, tem menos, porque teve um mês mesmo que nós não fizemos pesquisa, mas levamos folhetinho do reforço para divulgar o reforço. Pode tocar. Então, aqui, nós batemos em 809 casas, 416 pessoas que participaram. Desse total de 809, 321 ninguém atendeu, e tem uma porcentagem de a pessoa não quis participar. A pessoa não quis mesmo, às vezes só na apresentação, sou da Igreja Batista, não quero,
não vou participar, ou a pessoa, né, fala, não dá, estou ocupada, a gente percebe que não quer. Então, seria isso daí mais ou menos 72 pessoas e 321 que não atenderam. Mas, de todos, 416 responderam. Então, dessas 416, nós conseguimos 111 contatos, mas que tem o WhatsApp, que a gente utiliza, são 82 pessoas. Então, são 82 contatos que a gente tem convidado para cada culto especial, para eventos, tem convidado para o estudo da pizza, né? Então, e isso tem surtido. Esse contato, algumas pessoas até chegaram aí também no estudo da pizza. Pode ir. E aí as perguntas que temos, então, na pesquisa é se você frequenta alguma religião. Então, disso, nós percebemos que 55% do bairro das pessoas que responderam são católicos, 18% evangélicas, assim, várias denominações assim evangélicas. E daí a gente colocou que era mais expressivo, que seria Assembleia, 12%, Congregação, 8%, 4% de Testemunho de Jeová, 2% Espírita e 1% ateu. Pode ir. E daí nós perguntamos também se teria algum curso que eles achariam interessante, que seria bom ou para a família ou para a comunidade no bairro. Foi daí que veio a ideia do reforço, por isso que nós estamos fazendo lá. Então, em primeiro lugar, agora está em inglês, em segundo lugar, o reforço, que a gente está oferecendo. Em terceiro lugar, musicalização infantil, junto com artesanato, depois espanhol e artesanato juntos, e crochê por último. Que seriam coisas assim que pessoas aqui da igreja poderiam estar ajudando. Amigurumi, não. Mas a gente tem projetos, estamos orando, pedimos orações para vocês, quem sabe, né, do inglês, da musicalização, talvez seja alguma coisa para o segundo semestre, talvez a gente tente investir. Pode ir. Então, a terceira pergunta é se possui uma Bíblia em casa. Então, dos 416 lá, 365 pessoas possuem a Bíblia em casa. E, então, ou seja, 88%. 51 pessoas não têm Bíblia em casa, e daí eu vi na pesquisa que tem tudo lá na planilha, quem não tem a Bíblia em casa eram espíritas, ateus, esperado, e alguns católicos, que essa informação corrobora com aquilo que eu falei no meu vídeo, na apresentação, que a pessoa nasce católica, né, se diz, eu sou católico, né, então nem tem a Bíblia, acho que nem frequenta, nem vai, só se diz católico, mas de fato não é nada, né. E a pergunta principal, né, que a gente pergunta, você poderia afirmar que tem a vida eterna? Então, disso, 293 pessoas dizem que não tem, que não sabe, não tem, assim, algumas até que não se interessa, e que sim, mas mais para acho que sim, 122. Então, no que se baseia, que é outra pergunta que complementa essa que nós perguntamos, então, daria aí mais ou menos 214, 52% que não sabe no que se baseia, então se falou que sim ou que não sabe no que se baseia para ter a vida eterna ou nunca parou para pensar nisso. Tem 31% que respondeu que é obras e 2% que respondeu que é fé e obras, mas aí a gente coloca tudo como obras junto, porque, né, obviamente, e 15% seria 61 pessoas disseram que é pela fé. Mas a gente sabe, assim, que, de fato, pela fé, às vezes a pessoa... as pessoas estão acostumadas, sabem responder, né? Como vocês viram, tem bastante igrejas lá. A grande maioria dessas pessoas frequentam igrejas ali na região. Então, ouve falar, pela fé é bonito. Mas, assim, de fato, de pessoas que falaram para nós, que a gente teve contato, assim, da pesquisa, que as pessoas responderam certinho, pela fé em Cristo Jesus, acho que foram 4 pessoas. Ou seja, de 400, 4 pessoas que, de fato, responderam certinho. Então, o restante, ou seja, a salvação pela fé seria 1%, o número mais próximo do real, que não sabe, 52%, e salvação por obras, 47%. Ou seja, 99%, mesmo com 13, né, muitas igrejas ali no bairro, 99% não entendeu assim claramente o evangelho ainda, não conhece a salvação. Pode. E depois a gente pergunta se tem interesse no estudo bíblico, daí a gente pega o contato do WhatsApp, convida para pizza, mas a gente está levando também um kit de estudo, a gente coloca no papelzinho de presente, então tem um estudo lá falando sobre a autoridade da Bíblia e a salvação, 3 sobre a salvação. Junto a gente põe o folhetinho da igreja, o folhetinho A Ponte e uma Bíblia. Então a gente já entregou esse kit com Bíblia 114. Da última pesquisa a gente tem 9 ainda que nós vamos entregar, a gente pretende entregar agora, então... né, quase 120 e poucos aí de estudos que vão ter sido entregues. Aí eu complementei, como é nós aqui de casa, eu coloquei alguns números a mais.
O pastor tinha que falar, cuidado com esses números, mas como é só pessoas de casa, né? Eu achei interessante passar esse feedback, porque é nosso trabalho, né? Nós estamos juntos, né? Não é eu, Wagner, lá e Almerinda Chaves, não. E eu agradeço muito a vida de cada um aqui, por cada irmão, que muitos vêm e falam para nós, estamos orando por vocês, e perguntam como que está lá, e participam das necessidades. Assim, não tem uma família que não vai lá e não deixa alguma coisa assim de ajuda, não só de serviço mesmo, mas deixa muito de ajuda lá, e levam coisas e ajuda, enfim, né? Vai melhorando cada vez mais a igreja lá em Almerinda Chaves. Amém. E vocês, todas as famílias que participam lá, e todas as famílias que estão aqui também, que participam dos estudos, das pesquisas, sempre deixam um pedacinho de vocês lá. Espero que fique um pedacinho bom nosso com vocês também, porque é uma bênção. E para as famílias que estão lá, Alessandra, Maria, todos eles têm muito carinho especial por todos vocês também, assim como nós. Então, eu sou muito grata pela vida de cada um aqui. Então, esses números, só nós em família, né? A gente já entregou lá aproximadamente, mais ou menos, são números assim, aproximados. Eu tentei manter um registro, mas às vezes não dá tempo, então são números aproximados assim. Para baixo, eu acredito que seja até mais que isso. 150 Bíblias que foram entregues, porque tiveram pessoas que visitaram a igreja e a gente deu uma Bíblia de presente, às vezes um kit também de estudo. Visitantes que passaram assim pela igreja nos cultos, que a gente conseguiu contabilizar pessoas diferentes, né? Ao longo desse 1 ano e pouco, aproximadamente 40 pessoas. Desses, 5 vieram por folhetos entregues, porque a gente continua entregando folhetos lá, e até o Eduardo e o Daniel, eles entregam muitos folhetos, várias vezes vão lá na igreja, e ele com as crianças entrega folhetos pelo bairro, então... Esse foi classe pós-novos ou não? Tem o número ali, está separado. Separado? Não, inclui 40 pessoas... Está subdividido. 5 vieram por folhetos, 10 vieram das pesquisas e estudos entregues, que eles receberam o estudo e foram visitar a igreja, foram no culto, isso seria em cultos. Né? 10 pessoas que foram no cultos por causa da classe de Boas Novas, e o restante, os outros 15 visitantes, são amigos e parentes, pessoas que foram convidados pelos membros mesmo. É bom. Da classe de Boas Novas, eu contei mais ou menos aí, eu não sei se a Fátima tem o número certinho, não consegui falar com ela antes, não. Mas mais ou menos umas 15 classes foram feitas lá, contando com as classes de agosto, né, que tivemos 4. Mais ou menos 65 crianças diferentes, seria de 65 a 100, tá, mais ou menos. Isso sem contar os nossos, os meus, o Carlos Eduardo, as crianças de lá e os nossos que vão para lá. Então, eu acho bastante criança, sim, né? Sim. Do estudo e pizza, nós tivemos mais ou menos uns 10 estudos até agora, e aproximadamente 25 visitantes diferentes. Quantas pizzas foram consumidas? Muitas! Mais 100 pizzas, mais ou menos. Nós temos feito também cultos especiais, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, um culto de ação de graças, cultos das crianças, assim, a gente convida, a gente manda, faz o convitinho, manda para esse pessoal, às vezes leva até no dia que tem a pesquisa. Foram mais ou menos uns 10 cultos especiais temáticos, né? Esses visitantes estão dentro, teve o culto da família, culto do amigo também. Pessoas que aceitaram a Cristo, mais ou menos assim, que eu lembro, né? 16, que foram 2 nas pesquisas, inclusive um desses, um senhor, acredito que já está com Cristo, que é o senhor José, ele estava com câncer terminal, o pastor Tim falou com ele, visitou, então ele aceitou Cristo. Nós cremos que ele entendeu, o pastor Tim visitou várias vezes, então eu creio que ele está com Cristo agora. Amém. Uma outra pessoa também, nas pesquisas, alguém comentou comigo, acho que foi a Suzana até, na entrega de kits, que nós fomos entregar kits, essa senhora pediu para entrar, a gente entrou e ela aceitou a Cristo. A gente tem convidado ela para a igreja, ainda não deu para ela vir, mas a gente continua convidando. 7 crianças nas classes de Boas Novas, inclusive, né, a Maria Helena, depois foram 3 nos cultos, inclusive nessas 3, a Maria Helena, a Alessandra, e tem uma criança que uma vez, um amiguinho do Daniel que foi lá, e ele pediu para aceitar Cristo, aceitou no culto, e 3 no estudo com pizza, que é uma família, né, e a gente tem orado por essas pessoas, pela firmeza, que eles voltem, que eles, né, permaneçam, mas seria assim, mais ou menos isso. Fiéis, né, que estão na igreja, 2 famílias, tem 5 crianças na Kombi, que têm vindo, e coisas que não temos como contabilizar, né, muitos folhetos. Não, sim, sem contar as famílias que estão indo lá daqui, ajudando a gente, e a nossa família. E o que não tem como contabilizar, né, muitos folhetos, livros de João Romanos, folhetos da ponte entregues no bairro, né, isso não tem, muitos e sempre.
Então, o Evangelho tem sido, né, espalhado lá, tem sido disseminado, falado. E vocês podem ver que tem números de cada coisa, tem das classes, dos estudos, né, da Kombi, cada coisa tem um resultado, alguns números ali, né? Talvez não sejam os números que nós gostaríamos, mas enfim, quanto vale uma alma, né? Amém. 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 E é mais ou menos dessa forma que nós apresentamos nosso ministério, sem a Vanessa, claro. Ia ficar estranho ela ficar falando nas igrejas lá. Mas graças a Deus pelo apoio, né? Tem sido um grande apoio no nosso ministério. Eu acho que agora já é a música. Isso. Sobe aqui, vou pedir para a Ari para vocês. Amém. A gente pode chamar a família. Pode. Deixa eu... Amém, irmãos. Que bênção, né? Ver os números e o que está sendo feito. E isso é o nosso ministério. Amém. Graças a Deus da participação. Eles estão à frente da obra e nós aqui. E nós trabalhando juntos, mas isso é a participação dos irmãos desse ministério. Esse, como nós dissemos, a nossa Jerusalém, Samaria, me abençoou de ver. Sem dúvida, a semente foi plantada, já teve fruto, mas o que diz Gálatas? Não cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém. Eu tenho certeza que Deus vai dar fruto, grande fruto. A gente não pode desistir, continua firme fazendo o que estão fazendo e mais. E nós vamos continuar, né? Vocês viram a equipe, né, que eles mostraram. Quando tiver toda a equipe completa, né? Daí nós queremos ir para essas outras cidades que foram mencionadas e vamos incluir nós, Almarinda Chaves, e vamos passar uma tarde lá, todo mundo que pode, vamos lá distribuir João e Romanos e convites, e vamos ter um culto especial, talvez na praça, e deixar Deus continuar usando nossas vidas, nossa igreja. Obrigado, é muito interessante ver esses números.